Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tá? Então estamos aqui para a nossa segunda aula envolvendo ângulos, tá certo? Vimos na semana passada, né, o conteúdo do capítulo 9, onde ele tratava aí, voltando aos ângulos, né? Por ser um conteúdo que já tínhamos feito uma parte inicial dele no início do ano letivo, né? Então, trabalhamos os ângulos complementares, trabalhamos os ângulos suplementares, né? Então, só relembrando, ângulos complementares são aqueles ângulos, né, que adicionados, somados, eles totalizam um ângulo de 90 graus, tá? Trabalhamos os ângulos suplementares, da mesma forma vimos pelas suas definições que são aqueles ângulos, dois ângulos, né, que somados resultam em 180 graus, tá? Da mesma forma, trabalhamos aí os ângulos opostos pelo vértice, né? Os ângulos OPV, tá? Que são considerados ângulos OPV, aqueles ângulos congruentes, né? Ou seja, aqueles ângulos que são de mesma medida, tá bom? Então, para nossa aula de hoje, ela vai ser bem curtinha, tá? Uma aula bem pequenininha, super tranquilo, tá bom? Nosso material aí só tem 2 exemplos para serem trabalhados, mas o material lá no exercício tem mais alguns exemplos que a gente vai poder trabalhar em cima disso aqui, tá? Então, seria a aula de hoje, ó, situações, problemas envolvendo ângulos, tá? Situações, problemas envolvendo ângulos. Então, assim como a gente vem trabalhando nas outras semanas, né? Trabalhamos equações de primeiro grau. Lá no finalzinho do módulo ele tinha problemas envolvendo equações de primeiro grau. Trabalhamos inequações. Da mesma forma resolvemos alguns problemas. Então estamos bem social com isso aí, tá? Problemas envolvendo ângulo nada mais é do que a gente traduzir, né, a fala de um exercício para uma determinada questão e resolvê-la, tá bom? Então ele vem aí, os conceitos apresentados anteriormente sobre ângulos podem ser aplicados em diversas situações problema, seguindo alguma das ideias já mostradas. Nessas situações, tenha sempre em mente que resolver um problema envolve uma leitura atenta, tá bom? Organização dos dados importantes e muitas vezes tradução para uma linguagem algébrica, por meio de equações ou sistema de equações. Acompanhe algumas situações. Então ele vem aí com a primeira situação. Em um triângulo retângulo, sendo um ângulo reto de 90 graus, os outros dois são complementares. Então, a soma dos 3 ângulos é sempre 180. Se dois ângulos agudos, preste atenção, se dois ângulos agudos eles medem, né? Se dois ângulos agudos de medida x e y de um triângulo retângulo têm 38 graus de diferença, qual é a medida de cada um? Então, a informação que ele botou lá em cima, ângulo reto, né? Então, dois ângulos que vai dar 90 graus. Ele fecha aí com, se a diferença entre eles é de 38, diferença 38. Pessoal, o que é que nos remete aqui, né? Um problema envolvendo ângulos, né? Porque estamos trabalhando com graus, mas trabalhando também dentro de um sistema de equações, tá? Então, aqui eu posso já resolver pelo método da adição, mais simples, né? Eu tenho um elemento oposto, x mais x deu aqui 2x, 90 mais 38 deu 128, né? Fazendo a divisão por 2, x foi igual a 64 graus, ok? Dando continuidade aí, para achar o valor de y, x vale 64, então y é igual a 90 menos 64 graus, que é o valor de y? 26.
certo? Então, questões bem simples, tá certo? Só envolvendo a parte de ângulo, mas com tradução tanto para sistema quanto para equações, tá bom? Vamos ver aí esse cálculo da situação 2. Ele diz o seguinte, ó. Dado um ângulo de medida x, a soma do dobro do seu complemento com a metade do seu suplemento resulta em 70. Então, complemento, bora lá. Complemento de um ângulo é 90 menos x. Só que ele diz o dobro desse valor, ok? Adicionado, vamos lá, continuando. Adicionado ao suplemento, então o suplemento de um ângulo é 180 menos x com a sua metade. Resulta em 70 graus. Então, para ficar mais tranquilo aí, ó, o que é que a gente pode fazer? Denominador 1 igualando MMC e trata-se de o quê? Um exemplo envolvendo ângulo, mas nada mais é do que uma equação fracionária. Então, MMC de 2 em 1, 2, é isso? 2 dividido para 1, 2, tá? 2 vezes 2 deu quanto aqui? 4, né? 4 vezes 90, 360. 4 vezes x, 4x. 2 dividido para 2, 1. 1 vezes 180, 180. 1 vezes x, x. Ok? 2 dividido para 1, 2. 2 vezes 70, 140. Eliminei. Então, bora lá. X de um lado, graus do outro lado, tá bom? Eu já fiz a troca aqui, lembrando da troca de sinais, tá? Menos 4x menos x, estava no mesmo lado, permanece, 140. Só levei para lá o 360 e o 180 negativos, porque ambos eram positivos, tá bom? Então, 4x menos x menos 5x, tá certo? 380 com menos 180, por serem sinais iguais, a gente pode somar, vai dar 540, né? Menos 140, 400 graus, também negativo, a gente não pode fazer isso aqui, né? Medida por menos 1, x é igual a 400, dividido para 5, quem é o valor de x? 80 graus. Tá certo, pessoal? Então serão exemplos desse tipo aí, tá? Envolvendo questões com situação problema. Como ele falou no início aí, trata-se de uma leitura bem com calma, prestando atenção em tudo que está sendo falado, transformando em linguagem, transformando para a linguagem algébrica, né? Fazendo os cálculos aí e aplicando aquilo que for necessário na sua resolução. Tá bom? Então, até a próxima semana com mais um conteúdo para ser trabalhado. Um abraço em cada um de vocês.